Pois é, você falou que é uma busca recente, Sim. mas ao mesmo tempo, né, a gente aqui nos bastidores conversando, eu nem sabia disso. Você comentou que a sua mãe sempre Sim. foi uma mulher de fé. Sempre foi. Então, queira ou não queira, é algo que na tua infância, por mais que você não vivenciasse como uma experiência pessoal, você tinha alguém como exemplo. Era. Então, como iniciou a tua vida com Deus, com a tua fé, até, né, depois a gente vem para o momento atual, mas lá na tua infância, quais as recordações que você tem? Olha, eu tenho recordação assim com a minha irmã levando a gente para a escola dominical. Né? E eu lembro que a gente não tinha recursos, né? Da nossa infância, a gente era bem pobrezinho mesmo. Sim. E eu lembro que eu ia para a escola dominical naquela vontade de ir lá para comer o lanche que eles davam. Falou que os crentes gostam de comer bastante, né? Mas eu acho que é porque, como bebe-se menos, né? Então a gente acaba tendo que comer. E eu lembro muito disso, a minha irmã me levando. E aí depois, a minha mãe, né, quando a gente começou, o encontro da minha mãe, de fato, assim, com Jesus, né, se eu posso dizer dessa maneira, foi assim que a gente começou a cantar, um pouquinho antes até. Mas de fato mesmo, assim, que aí eu vi, né, que eu comecei a presenciar e ver a fé da minha mãe, e durante muitos e muitos anos, assim, eu usei a fé da minha mãe. Sim. Quando eu queria pedir alguma coisa, né, porque quando você não tem nenhum conhecimento básico da palavra de Deus... Você acha, né, que só o outro orando por você já tá orando, bom? não, eu não acreditava nas minhas orações, eu não acreditava. Porque assim, o meu encontro foi recente, mas como você falou, eu ia pra fazenda, eu ficava louvando com a minha irmã, louvando com a minha mãe. Sim. Né? Porque quando a gente começou a fazer O sucesso... teu pai tinha a mesma fé também? Ou não cria em nada? Não, ou foi era depois ateu? Era o quê? Não, meu pai não era ateu, mas eu não lembro assim do meu pai... com essa, mais recente, sim, sabe? De uns 10 anos pra cá. Sim. Mas eu lembro que meu pai falava assim pra nós: hoje eu tenho que levar a Helena na igreja. Ele só levava e deixava lá e depois ia buscar. Assim, um exemplo de fé na minha família, assim, hoje, muito com a minha esposa, mas o exemplo que eu sempre tive foi da minha mãe e da minha irmã. Sim. Eu criança, quando a minha irmã nos levava para a escola dominical, e a minha mãe, mas mais ainda quando a gente começou a fazer sucesso. E eu lembro muito que toda vez que eu queria algo, assim, eu ligava para minha mãe, lá em Goiânia, e falava: mãe, ora por mim aí, que vou fazer isso e isso, porque eu quero muito que dê certo. Sim. Porque quando a gente não... Hoje eu sei, né? Eu mais agradeço do que peço, mas a gente pede. Sim, a gente sim. sempre pede. Mas eu lembro disso, que eu tinha essa coisa de só buscar quando eu queria algo. Sim, quando precisa de uma força a mais. E aí eu né? ligava para ela orar, porque eu não acreditava nas minhas orações. Porque eu também, eu sempre acreditei que tivesse um Criador, mas o Criador é Deus? É Deus. Porém, como assim? Energia, sabe? Toda essa coisa astral que tinha, eu tinha esse pensamento. Sim. Né? Então, e eu não tinha fé. Uhum. Posso te dizer, eu não tinha fé. Eu acreditava, mas não tinha fé. E mesmo assim vocês conquistaram tantas coisas, né? Você, sua família. E mesmo assim, mesmo você não acreditando, né? Não tendo a sua fé e não glorificando a Deus por causa dessas conquistas, você achava tudo, é um mérito meu, pessoal. Total. Eu fiz tudo, agora eu plantei, eu colhi. Sim, tipo era assim, desse né? jeito, embora pedisse a minha mãe para orar, mas quando conquistava, não glorificava, não agradecia. Sim. Sempre, nossa, conquistar, essa palavra conquistar, né? E hoje eu sei, não foi conquista minha. Isso tudo é um presente de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha família. Sim. Né? Amanhecer, a gente acordar já né? E a gente esquece então, de que agradecer. Mas como eu sou um homem hoje, um artista muito bem sucedido, né? Então eu acho que vale muito eu falar isso. Sim. Porque mesmo eu não tendo fé, Deus não me deixou cair num buraco. Sim. Eu fico vendo muitos testemunhos, né, de pessoas que sofreram muito
para encontrar Jesus. Foi de fato pela dor. Sim. Eu agora que eu encontrei, mesmo que eu me converti, tem pouco tempo. Mas Quanto tempo, aliás, tem? Mais ou menos, você sabe? eu me converti no dia 11 de junho, numa tarde maravilhosa, que não foi nada preparada. Eu já frequentava a igreja, já essa que a gente vai, né, presbiteriana lá de Alphaville, já há uns 5 anos. E eu, uma noite que estava tendo batismo, eu peguei, fui no pastor, nosso pastor Ildé, e falei para ele, um dia eu quero ser batizado. E você já ia há 5 anos? Já ia há 5 anos. Olha. Já ia há 5 anos. A gente chegou a ter célula em casa. Quando eu casei com a minha mulher, com a FAO já era evangélica. Sim. Né? E como ela começou a viajar muito comigo, e a gente tinha show quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então eu acabei fazendo com que ela afastasse do convívio na igreja. Sim, para te acompanhar. Porque a FAO é resposta de oração da minha mãe. Eu vou te contar isso. E o que acontecia? Toda vez que eu chamava a FAO para sair, ela falava que não podia, principalmente no domingo. E aí, um belo dia, eu convidei ela para viajar comigo e ela aceitou. Eu estava indo para Goiânia, falei, olha, tô indo agora, amanhã, 6 horas da manhã, e 5 horas eu tô voltando para São Paulo. E quando nós chegamos em Goiânia, eu fui direto para casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu apresentei a FAO para minha mãe como minha arquiteta. Era uma meia mentira, porque a FAO estava estudando arquitetura. Mas não para fazer nenhuma obra lá. Não. E também não sei por que eu falei isso para minha mãe. Aí a gente sentada assim na sala, a minha mãe não tirava os olhos dela. Ficava assim olhando para a FAO. Olhando. Aí a FAO levantou, se ausentou um pouco da sala. E aí a minha mãe pegou assim na minha mão, a gente sentada assim, ela falou assim, você não precisa mentir para mim. Olha. Ela é sua namorada e ela é resposta de oração minha. Agora eu vou te falar por que era resposta de oração. A minha mãe sempre falou para mim assim, um dia você vai casar com uma menina, e ela descrevia a menina. Mas eu pensava o quê? Que a minha mãe, nas orações dela, e ela imaginava uma pessoa no padrão da igreja, cabelo comprido, né? Falei, irmão, a minha mãe falava para mim que eu ia casar com uma menina da igreja, mas minha mãe é assembleiana, né? Minha mãe sempre na igreja. Ela traçou só um perfil. Traçou um perfil, né? Aquilo para mim não entrou na minha cabeça. Eu nunca levei aquilo a sério. Então, no dia que aconteceu isso, que a minha mãe falou isso, eu não me liguei na hora. Sim. Mas aí, olha o que acontecia. Toda vez que eu convidava a FAO para sair no domingo, que ela não ia comigo, né? Que eu chamava para ver um show aqui por perto de São Paulo, um dia ela sempre falava não. Um dia eu falei, mas por quê? Ela falou, porque hoje eu tenho que ir para a igreja. Aí eu liguei tudo. Quando a minha mãe falou a resposta de oração, falei, mãe, é resposta de oração. Porque a FAO é crente. Sim. Ela era crente já. Então é isso. Voltando agora, né, no que a gente estava falando, que até meio que esqueci, mas a FAO é resposta de oração da minha mãe. E quando a gente casou, que eu afastei ela um pouco da igreja, ela montou uma célula em casa. Ela não queria ficar longe da igreja. Sim. Mas mesmo com a célula lá em casa, eu não tinha o convívio. E isso não me fez aproximar mais de Deus, sabe? E não fez aumentar a fé ou eu ter fé. Você participava às vezes, estava acontecendo lá. Às vezes você participava, às vezes não. E aí, quando foi, agora voltando ao batismo, né? A minha conversão. Eu já estava frequentando a IP Alpha há uns 5 anos. E quando as meninas nasceram, a FAO começou a ir para a igreja sozinha, né? Porque eu estava sempre viajando e ela ia de manhã com as meninas no domingo. Muitas vezes que eu chegava no domingo, eu não ia, porque eu estava cansado. Mas aí, um certo momento da minha vida, não sei o porquê, eu comecei a frequentar a igreja todo domingo. E ela sempre tentava te levar de um jeitinho, de outra. Poxa, sempre não dá mesmo pra eu ir. ia muito pouco. Aí eu comecei de fato a frequentar. Porque você sentiu vontade ou mais assim, eu preciso ir para acompanhar minha família, como pai, eu preciso dar o exemplo para minha filha. A vontade de fato minha veio depois. Foi mais para acompanhar ela. Sim. Porque nesse momento que eu comecei a frequentar, eu lembro que
os shows já não estavam acontecendo mais nos domingos. Sim. Tava acontecendo tipo quarta, quinta, sexta, sábado, mas domingo tava sempre sobrando. É. E eu comecei a ir. E eu ia claro, eu sou um cantor, eu ia muito com ouvido técnico para ouvir o louvor. Pra ver as vozes que eles estavam fazendo, sabe? Ficava então, assim, analisando a analisando, parte do som. assim, aí... E nem cantava muito louvor, não. Era mais ouvindo mesmo, assim, com ouvido técnico pra perceber alguma coisa. Um dia, não me lembro quando, mas tem um tempo, bem antes de eu me converter, eu fui e ouvi de fato a palavra. Aquilo me tocou de um jeito assim. E quando terminou... o pastor Yudé terminou de pregar, veio o louvor. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e não sabia por quê. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você quer parar, mas ao mesmo tempo você não consegue. Parece que dá vontade de ir para um canto e chorar de... Você sabe o que eu falo disso? Eu falo assim, que se você tentar parar, parece que... É pior. Parece que você apanha mais, né? É engraçado isso. É engraçado porque é de graça, né? Então, eu aprendi o engraçado por isso. E então, aí voltando... Daí você começou a chorar. Comecei a chorar. E aí, queria todo domingo... Falar, poxa, tomara que não tem show. Eu comecei a pedir para não ter mais show no domingo. Porque eu queria sempre estar na igreja. Sempre estar na igreja que todo alguma domingo. coisa diferente te tocava diferente. Sim. Ali. Aí quando foi... Em 2020, eu chamei o nosso pastor e falei que eu queria ser batizado. Aí na tarde da minha confissão, por causa da pandemia, teve que ser por FaceTime. Era um dia 11 de junho. E não sei por quê, em plena pandemia, a minha mulher teve que sair com as minhas filhas. Eu fiquei sozinho. Ela sabia o que ia ser nesse dia? Que ia ter... Ela sabia que eu ia ter uma conversa com o pastor. Ah, não sabia. E eu também não sabia o que ia acontecer. Porque ele me chamou pra gente conversar porque eu decidi estudar a Bíblia. Eu queria estudar a Bíblia com ele. Sim. Né? E ali foi a minha confissão. O que aconteceu naquela tarde, se eu tentar explicar pra você aqui, eu não vou conseguir. E toda vez que eu tentei explicar, eu não consegui mesmo. E aí eu parei. Eu não busco mais explicação por que aconteceu comigo naquela tarde. Eu sei que quando eu falei, eu creio, tudo passou a fazer sentido na minha vida. Naquele exato momento. Tudo. Todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas, todas as minhas tristezas, todas as minhas dúvidas sumiram. Sumiram. Naquele momento, só era eu, pastor e o Espírito Santo. Nada mais para mim do passado tinha o mesmo peso. Tinha o mesmo peso. A partir daquele exato momento. Por isso que eu falo, quando eu falo da minha conversão, eu falo que foi a hora mais importante da minha vida, que foi entre 16 horas e 5, 6 horas da tarde. Porque eu lembro que nós marcamos às 4 horas da tarde. E de lá pra cá passou a ser 4 horas da tarde que a gente se encontra. Sim. Então nunca mais a minha vida foi a mesma. E a partir daquele momento, tudo pra trás perdeu sentido e ao mesmo tempo fez sentido. Sim. Falei, gente, tudo isso foi pra hoje eu chegar aqui e falar, eu fui escolhido no ventre da barriga da minha mãe.